Bom dia, amigos e irmãos. Um espírito mais que amigo pediu-me para falar um pouco sobre empatia. Então, atendendo a essa sinalização, trago nesse vídeo um pouco dessa minha experiência na busca da compreensão sobre esse tema. Muito se fala sobre empatia, essa palavra chega a volitar ao sair da boca de algumas pessoas. Mas será que essas mesmas pessoas possuem conhecimentos reais sobre esse tema? Você sabe o que é empatia? Sabe o que é ser empático? Dizem que ao nos colocarmos no lugar do outro, praticamos a empatia. Como assim? Esse pequeno conteúdo de informações são para mim águas rasas, que só conseguem molhar os meus pés. Eu, querido irmão, sou do tipo que gosto de mergulhar em águas profundas, por isso fui em busca de mais informações sobre esse tema. Esse termo, empatia, conforme minhas pesquisas, foi usado pela primeira vez no início do século XX, pelo filósofo alemão Theodor Lipps, para indicar a relação entre o artista e o espectador que projeta a si mesmo na obra de arte. O conceito de empatia possuiu sua história ligada à filosofia e à psicologia. Hoje em dia a empatia é vista pela psicologia e pelas neurociências como uma espécie de inteligência emocional. Diante desse pensamento fui guiado a tomar uma estrada de busca, onde algumas sinalizações me levaram a crer que essa inteligência é moldada pelos movimentos gerados pelos nossos sentimentos. Caminhando pelas possibilidades, encontrei um lugar de paz ao me deparar com o fato que em meados de 1913, Edith Teresa Edwig Stein, filósofa e teóloga alemã, canonizada como Santa Teresa Benedita da Cruz, que no final do seu curso de filosofia, contando com a ajuda de seu professor e mentor Edmund Husserl, resolveu defender o tema empatia em sua tese, pois para ela, este termo, empatia, criado pelo filósofo alemão Theodor Lipps, apresentava algumas lacunas. Para Edith Stein, faltavam análises que demonstrassem se esse era ou não o termo ideal no conhecimento da vivência alheia, dentro do contexto fenomenológico, ou diga, da essência e da manifestação das coisas através dos sentidos. Prestem atenção ao que diz Edith Stein. O tema da empatia é a pequena porta através da qual você joga um desafio maior. Tomar consciência da disparidade permanente que existe entre sujeito e natureza e entre diferentes sujeitos, mas ao mesmo tempo identificar as condições de possibilidade de relação e comunicação entre estes dois polos. Observando cuidadosamente essas palavras, podemos perceber que, segundo Edith Stein, o querer se aproximar e se comunicar emocionalmente com outros sujeitos se faz necessário para que haja a ação da empatia. Escolhas. Sempre temos escolhas. Mas não fica por aí. Seguindo pela estrada do conhecimento, encontrei na ciência humana os neurônios espelhos. Os neurônios espelhos foram descobertos meio sem querer por pesquisadores italianos ainda na década de 1990. Pela primeira vez constatou-se que a simples observação de ações dos outros era capaz de ativar as mesmas regiões do cérebro do próprio observador. A percepção visual inicia uma espécie de simulação ou duplicação interna dos atos de outros. As mesmas regiões também são ativadas quando o próprio indivíduo executa a ação. Você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com empatia? A ação de nos colocar na situação do outro, dessa forma, neurônios espelhos podem ter papel essencial. Para compreender melhor as informações científicas, sem perder a conexão com o que acredito ser espírito, projetei em minha tela mental a seguinte possibilidade. Chega em uma empresa uma máquina extraordinária, repleta de novos recursos. Se o operador não souber como ela funciona, não conseguirá utilizar-se desses recursos. Por isso se faz necessário o conhecimento sobre seu funcionamento.
Pois bem, a nós espíritos foi dado todos os recursos físicos, refiro-me à máquina humana. O que precisamos para o momento, dentro da nossa capacidade intelectual, é buscar a compreensão do funcionamento dessa máquina, entender seu potencial, para assim utilizarmos esses recursos ao nosso favor. O corpo criado como vestimenta, morada, como você queira se referir ao nosso corpo físico, possui toda a estrutura apropriada para atingirmos a nossa meta neste plano, que é a evolução espiritual. Se temos conhecimento desses recursos, conhecidos como neurônios espelhos, certamente existe um propósito que os utilizemos para o nosso melhoramento. Assim aceito como minhas verdades, que neste momento, diante do meu grau de compreensão, que todos nós enquanto seres humanos, temos recursos que nos permitem através de experiências projetadas em nós, condições de análise de nós mesmos. Então, reconheço que, ser empático é uma escolha, um querer seguir no caminho da evolução vivenciando com sutileza a experiência que não é sua, é estimular com gratidão as possibilidades de sentir e agir conforme o seu grau evolutivo, analisando-se através de sentimentos e atitudes espelhadas em nós. Ser empático não é simplesmente sentir a dor ou a felicidade do outro. É diante da experiência do outro analisar os seus sentimentos e comportamentos. Ser empático é estar alerta às células de um corpo maior. Observem esses ensinamentos do Cristo. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, de ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e, vendo, vereis, mas não percebereis. Você compreende essas palavras do Cristo? Tudo é muito singular, não é mesmo? Confesso que refleti bastante sobre o tema empatia, pois do meu ângulo de visão, eu não consegui ver a empatia, como muitos a veem. Para mim, neste momento, por acreditar que não viemos aqui para o melhoramento do outro, e sim para o nosso, vejo na empatia a oportunidade de experimentar na vivência do outro movimentos em nossas emoções analisando nosso posicionamento diante de algumas situações que enquanto encarnado não experimentamos. De modo simples, é você ter em mãos as provas de quem as fez e tentar responder às questões para analisar o seu grau de conhecimento, ou se preparar para algum momento do seu aprendizado que tais conhecimentos poderão ser aproveitados. Outro exemplo simples, praticar a empatia é assistir uma aula na sala ao lado. Porque o mais importante é o aprendizado. Conhecimento nunca é demais. Gratidão. Espírito irmão. Se gostou, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e compartilhe com seus irmãos de luz. Ira Medeiros.